Bom dia, amigos e amigas do grupo. Quero iniciar desejando a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos vocês com saúde, com paz, com tranquilidade, com discernimento. Que Ele faça você compreender tudo aquilo que é necessário para você ter uma vida mais tranquila. Hoje um assunto que eu quero abordar é o medo no toque. O que o medo ele faz na nossa vida, o que provoca, que paralisa, a forma que paralisa a gente nesse momento difícil que a gente enfrenta, quando a gente está com esse problema desse toque religioso. O que esse medo provoca? Ele provoca primeiro uma paralisia. Não permite que você prossiga. Impede e aumenta ainda a carga de pensamentos que você tem em relação a muita coisa. Então o medo é um dos combustíveis principais do transtorno, que faz muita gente perder o sentido das coisas, entendeu? A sofrerem muito em relação a isso. Então, um dos pontos que a gente vai ter que aprender aqui é combater esse medo. E eu fiz uma listinha aqui dos principais medos que as pessoas têm. O primeiro, principal, é o medo do inferno, o medo da condenação. E por que a gente não deve temer o medo da condenação, o medo do inferno? Porque já não existe mais condenação contra nós. Já não existe aquela dívida que a gente tinha de pecados ou de condenação, justa condenação contra nós, já foi paga por Cristo Jesus. No dia que eu decidi crer e aceitar Ele como Senhor e Salvador da minha vida, na verdade, eu fui aceito por Ele. Ele me convenceu que eu precisava de um Salvador. Então eu vou fazer uma leiturinha aqui dessa passagem específica que tira a condenação de todos nós. E esse texto está em Romanos 8. E eu vou iniciar aqui no versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que esse texto está dizendo em específico? Deus ele deu uma lei a Moisés. Ele entregou uma lei a Moisés. E essa lei, os preceitos dela eram impossíveis para um ser humano comum praticá-los. Ser justo de verdade pela lei. Então a lei tinha o poder de nos condenar. Por isso que a gente era condenado à morte. Mas em Cristo Jesus, Cristo veio ao mundo para que na carne dele fosse condenado, ele pagasse pelos nossos pecados. Ou seja, Cristo veio e substituiu a minha justa condenação e levou sobre si o meu pecado. E por isso que ele me justificou. Porque ele era justo. Jesus Cristo foi o único ser humano, na forma humana, quer dizer, que Jesus era Deus. Jesus é Deus. Foi o único que conseguiu cumprir todos os preceitos da lei sem nunca pecar. Foi Cristo. Então ele foi justificado, Deus trouxe a glória dele, e a partir disso eu sou salvo pela graça.
mediante aquele sacrifício que Cristo fez por mim. Ou seja, onde era para mim ser sacrificado, eu ser condenado, Cristo fez isso por mim. Então, com ele eu morri na cruz, com ele eu voltarei em glória. Entende? É mais ou menos esse princípio. Outro ponto que eu vejo muito é o medo de Deus. Por que o medo de Deus? Por conta dos pensamentos, a gente tem aquela ideia que Deus vai nos condenar por conta dos pensamentos. Deus está irado com a gente, porque esses pensamentos não podem ser de um cristão, de uma pessoa crente de verdade. A gente acha que a gente não é crente, que a gente não merece mesmo, a gente não merece o amor de Deus, mas Ele nos amou antes mesmo da gente nascer. Deus já nos amou. Ele faz uma declaração em João 3,16. Jesus faz essa declaração, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos ama. E reconhecendo esse amor, a gente tem confiança para com Ele. E eu vou ler um textinho aqui, está em 1 João, capítulo 4. O que é necessário para vencer esse medo? E nós cremos no amor que Deus tem por nós. Deus nos ama. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é, em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Entende? Por que é necessário a gente abrir mão do medo? Porque aquele que é aperfeiçoado no amor de Cristo, ele não teme, ele não tem medo. Porque o medo ele produz essa mesma situação que acarreta no toque, esse medo, esse tormento todo, essa tribulação terrível. Então, a gente tem que abrir mão do medo para a gente ser aperfeiçoado no amor. E outro medo que eu vejo assim, que eu tive também, era o medo do diabo, medo dos ataques demoníacos. E aí, em Romanos 8, o texto que eu já tinha usado antes, para que Paulo nos fala da justificação, da salvação em Cristo Jesus, ele diz aqui: quem tentará acusação? Romanos 8, versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, a quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, porém, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores em meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem diabo, nem principado, nem potestade, nem nenhuma pessoa, nem tribulação, nem qualquer coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Outro medo que a gente tem, quando a gente está nesse surto do toque, é medo de enlouquecer. A gente acha que
Os pensamentos vai fazer a gente ficar louco. Só que é um engano da mente. A mente ela fica adoecida, enfraquecida com tudo isso. Mas em Cristo Jesus a gente tem a força necessária para vencer isso. E vocês só precisam abrir mão desse medo. E outro tópico aqui que eu separei é como vencer o medo. Bom, vencer o medo é utilizando toda essa escritura que tem a favor de nós, que nos justifica, que nos salva. A gente toma posse de tudo aquilo que Cristo fez na cruz. O sacrifício que ele fez, realizou na cruz, foi um sacrifício perfeito. O cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, Cristo antes da fundação do mundo já foi imolado por nós. Ele era o cordeiro perfeito sem máculas. Ele foi o sacrifício perfeito para nos salvar. Então, eu vou ler um textinho aqui. O que a gente precisa para apagar esse tipo de medo, que é o chamado escudo da fé, que Paulo fala em Efésios 6, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, todo e qualquer tipo de pensamento ruim pode ser apagado pela nossa fé, pela nossa confiança em tudo aquilo que Cristo já fez por nós. Quando eu não tenho mais medo nem de Deus, nem do inferno, nem do diabo, é uma fonte, a mente tira grande parte daquele fardo pesado que está sobre nós. Então você precisa tomar posse do que está na Escritura, que está no Evangelho, que já foi feito por você. Não tente ser salvo pela sua santidade, pelo que você pode fazer por Deus, mas sim seja salvo pelo aquilo que já foi feito por você. Só creia nisso. Creia que Ele pode te libertar, que Ele pode te salvar. E Cristo fez tudo perfeito para que a gente pudesse tomar posse daquilo que Ele fez. Por nós mesmos, a gente não consegue ser salvo. Entende? A gente tenta, se esforça para ser santo, mas a gente não consegue. A gente é santificado à medida que a gente se entrega cada vez mais a Cristo. Então, eu queria deixar esse pouco dessa reflexão aqui para vocês darem uma leitura, fazerem uma leitura nos textos que eu mencionei, Romanos 8 e 1 João 4 e Efésios 6, capítulo 6 de Efésios, que vai dar uma base muito boa para vocês enfrentarem tudo isso. É o conhecimento, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E essa verdade é Cristo. Então, tenham fé, tenham esperança que tudo isso vai passar no tempo adequado, tá? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês e eu fico por aqui. Até mais uma próxima vez e com mais algum tema que seja relevante para que eu já enfrentei, que eu venci. E esse tópico medo é um dos que me marcou bastante, me aprisionou bastante. Tá bom? Fiquem na paz.